Meu nome do Senhor, vamos reconhecer a presença do Espírito, glória a Deus, amém? Meus amados, nós iremos, segundo a graça divina, falar um pouco sobre o servo de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Veremos aqui no livro de Atos a palavra servo de algumas maneiras importante, a fim de que possamos, todos nós, nos olhar para o livro e que aí, a partir disso, olhar para nós e dizer: Senhor, eu não estou sendo esse tipo de servo que Deus espera que sejamos. Então vamos analisar vários servos, vamos analisar Ananias, vamos analisar Filipe, vamos analisar Tiago, vamos analisar Paulo, vamos analisar grandes homens e mulheres de Deus que serviam ao Senhor. E essa atitude desse serviço deve ser tomado nota por nós, hoje, crentes do século 21, a fim de que não possamos ser diferente daquilo que Deus espera de nós, amém? E eu queria abrir com vocês em Atos capítulo 2, nós vamos até, pode deixar o relógio, não precisa tirar não, tá, William? Nós vamos até o 45, até o meio-dia 45, Atos 2, glória a Deus, versículo 18, quem achou diz amém? Diz assim: e também do meu espírito derramarei sobre quem? Vamos lá, lê com coragem, amor profundo, vai lá. Do meu servo, olha só, sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias profetizarão. Então, nós estamos lendo aqui uma porção da Escritura, é o discurso do apóstolo Pedro. Esse homem está cheio do Espírito Santo, mostrando aos habitantes de Jerusalém e a visitantes que adentraram a festa do Pentecoste, o que estava acontecendo com eles ali naquele momento. E ele vai mostrar que era uma promessa que Deus iria derramar do seu Espírito aos seus servos. E essa palavra utilizada por Lucas, descrita aqui, está no grego, que significa doulos. Doulos, a tradução dele correta é escravos. Deus está dizendo que derramaria do seu Espírito sobre seus escravos. Isso é tão especial porque Lucas tem em mente, e isso, a sua escrita é peculiar disto, o império da época. Ele escreveu o livro de Atos atendendo a contextos geográficos, históricos, da potência da época, e o Império Romano conhecia muito bem a linguagem doulos, porque era um escravo. E o que era um escravo no Império? Era quando a sua força, o que produzia a sua força e o que produzia o seu corpo não era seu, era de outra pessoa, era do Império. Então tudo que eu poderia na época do Império produzir não era para mim, era para quem? Para outra pessoa. E é interessante Lucas identificar isso, porque ele está dizendo que tudo que o cristão produzir não pertence a você, porque você é um doulos, você é um escravo de Cristo. Amém? Há duas palavras para escravo no livro de Atos. Um é doulos, escravo referente a um senhor. E como é escravo referente ao serviço? Diáconos. A palavra diáconos, que também vem do grego, era aquela pessoa que estava disposta a praticar qualquer tipo de serviço, até aqueles que muitos deixavam de lado por caracterizá-lo insignificante. Quando Deus vai chamar para um importante negócio na igreja primitiva, homens para servir, diz que precisava de ser doulos, escravos para o Senhor, mas esses doulos tinham que ter um sentimento de diáconos. Estavam dispostos a qualquer coisa pelo Senhor. Vamos caminhar sobre isso agora nessa introdução e até na próxima etapa.
E é interessante que, se eu entendo que eu sou um escravo de Cristo, estou disposto e nas mãos desse Senhor, então que produzo, minha força é para Ele, e eu também entendo que uma vez dentro do reino de Deus, eu estou disposto a qualquer serviço. Eu estou disposto àquilo que me mandar, aquilo que me orientar. Eu estou disposto, porque eu sou um diácono. Porque eu sou o quê, gente? Agora, lembremos que, antes de entrar nos exemplos, que o maior exemplo de servo na Bíblia chama-se Jesus Cristo. O maior exemplo de servo na Bíblia, quem é? Ao ponto do evangelista Marcos, o evangelista Marcos, que vai apontar sua escrita para os romanos, ele vai mostrar Jesus como o servo. Mas qual o diferencial do servo Jesus para os servos escravos do império? É que esse servo Jesus faz milagres. Esse servo Jesus cura, ressuscita, transforma vidas e leva as pessoas a uma relação com o Pai. Amém? E é interessante que Jesus, como modelo, a tarefa principal do Salvador era servir. A tarefa principal do Salvador era o que, gente? E mais, ele disse para os seus discípulos que deveriam seguir seus exemplos. Lá em João, capítulo 15, esse versículo é conhecido por todos nós, amém? Versículo 15, o capítulo 15 de João, do versículo 20, ele diz assim, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior que o Senhor. Se a mim perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardarem as minhas palavras, guardarão o que, gente? Não é o servo maior que quem? O seu Senhor. Então, é interessante olhar Jesus como modelo para entender a igreja primitiva. Porque Jesus, agora, como modelo de serviço, como modelo de servo, ele está disposto a servir e cumprir o seu mandamento, aquilo que o Pai o designou. Agora é interessante analisarmos o servo dentro do livro de Atos, porque Deus agora, Jesus, Deus encarnado. Agora nós, servos que fomos resgatados. Eu fui resgatado, você foi o quê? Lá, Paulo escrevendo sobre isso, para normatizar a igreja de Roma, e botar no eixo o nosso serviço, primeiro temos que entender quem somos, porque senão a gente fica muito nariz em pé para o serviço com Deus. Aí uns acham que porque eu devolvi já o meu dízimo, que é uma obrigação, eu não preciso fazer mais nada. Aí eu queria abrir só um pouquinho nessa introdução, aí no próximo intervalo a gente pega Atos, mas Romanos 6, lembra, Paulo está escrevendo a igreja de Roma. Amém, gente? Amém ou não? Glória a Deus. Olha o capítulo 6, que coisa interessante. A gente podia ler a partir do versículo 1, mas eu quero me deter aqui ao versículo 16, diz assim, não sabeis vós que quem vos apresentardes, olha só, por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Olha aí. Ou do pecado para a morte, quem achou? 6,16. Quer dizer, se você se apresenta servo do pecado, qual é o destino? A morte. Ou da obediência para o quê? Que é nos atribuída e imputada por Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo o seguinte, nós antes, outrora, nos apresentávamos como servos do pecado. E essa inclinação e direcionamento nos levava para onde? O caminho era o inferno, era a morte. Mas graças a Deus, diz o apóstolo São Paulo em suas cartas, por Jesus Cristo, que nos transportou, da onde? Saímos da escravidão do pecado, e Ele nos introduziu no reino do Filho do seu amor.
Então agora você está introduzido no reino. Somos introduzidos no reino. Agora olha, quando diz a palavra reino, que vem do grego basileia, governo, sabe o que significa isso? Temos um senhorio. Temos um senhor. Não é o pecado para a morte, mas agora a Cristo, carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, a Cristo Jesus servis. Quem é o meu alvo do serviço? Cristo. Eu posso estar na porta, mas aquilo eu estou fazendo para Cristo. Eu posso estar lavando o banheiro, diácono, porta, diácono, ou qualquer outro, mas qual é? É para quem? É para quem? É para quem? E tem serviços que o servo vai fazer e acha que está esquecido. Ninguém me vê. Mas quem tem que te ver não é o pastor. Quem tem que te ver não é o missionário. Porque você está servindo a Jesus. A Cristo Jesus servis. Isso é tão lindo, porque uma mulher especial na Bíblia, Ana, lá no Novo Testamento, da tribo de Assé, vivia sua vida em rogos, jejum, oração, servindo a Deus. A Bíblia diz que ela servia. Ninguém imaginava e dava nada, mas ela estava sendo preparada para aquele dia. O dia que ela iria ver o Salvador. O dia que ela ia contemplar, olhar nos olhinhos do Salvador. Quem que estava vendo aquela mulher todos esses anos de rogo, de jejum, de oração? O Senhor. Então aquilo que você está fazendo para Deus, quem está te vendo? E diz o apóstolo São Paulo, nós vamos entrar depois mais fundo nisso, ele diz assim, olha, de certo que a recompensa virá dele. Aleluia! Glória a Deus. Então, nós queríamos caminhar, falar um pouco sobre isso, de que, uma vez convertidos a Cristo, fomos resgatados do império das trevas, o mal, o pecado. Continua lendo aí, nós paramos aonde, gente? 16? Ó 17. Mas graças a Deus que tendo sido servos da onde? Capítulo 6 de Romanos, versículo 17. Olha o ânimo, congregação. Mas graças a Deus que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração à vontade da doutrina, que foste o quê? Agora olha Paulo, e libertados do pecado foram feitos o quê? Servos! Olha para o servo do teu lado e fala assim, ó, você é um servo. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Agora olha, vamos mais fundo. Querem ir mais fundo? Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundícia, a maldade para a maldade, assim agora os vossos membros devem servir a justiça para a santificação. Ou seja, às vezes a pessoa lá no mundo fazia o que tinha que fazer, passava a noitada, fumava, cheirava, bebia, roubava, fazia, acontecia. Quer dizer, fazia o que tinha que fazer para a imundícia. Agora, meu irmão, você foi resgatado, foi ou não foi? Meu irmão, agora é a hora de pegar essa força, é a hora de pegar tudo aquilo que você entende como servidão a Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, estou pronto. Daí, nós pastores temos que estar prontos para qualquer coisa. Nós missionários temos que estar prontos para qualquer coisa. Um chamado do nosso líder tem que haver prontidão. Nós vamos entrar nas qualidades de um líder. Nós vamos entrar nas qualidades de quê? E para a gente adentrar o líder, a umzinho, abra em Atos aí, rapidamente. Glória a Deus. Agora, eu queria que vocês entendessem bem, que quando falamos servo, não estamos falando de obreiros. Não, servo tem que ser um obreiro. Servo tem que ser o cristão. Ele está dizendo aqui, ó, quem dirigir congregação familiar é servo. É isso? Não. Nasceu de novo? Nasci. Foi redimido? Fui. Foi perdoado? Fui. Então você é um servo. Você foi introduzido no reino. Esse reino tem um Senhor. E a esse Senhor você deve servir.
a esse Senhor você deve o quê? Servir. Capítulo 9 de Atos, vamos encontrar um servo, e aonde nós vamos caminhar para a gente ir para o almoço, mas esse servo, essa mensagem o reverendo tinha falado comigo, estuda o livro, lê e relê, e procura Deus a mensagem, e aí eu estava lendo esse capítulo 9, e eu achei interessante porque a conversão do apóstolo São Paulo, Lucas, dá muita importância à conversão de Paulo no livro de Atos, ao ponto de trazer 3 narrativas da conversão dele. Então você vai ver 3 vezes contando a história da conversão. Olha como é que você vê que Deus dá a importância. E aí agora tem aquela situação da estrada de Damasco, amém? E aí Deus agora vai completar a obra no homem. Ele está lá na rua chamada direita, escama nos olhos, está lá. Aí olha o versículo 10, diz assim: havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Havia em Damasco o que, gente? Como é que era o nome dele? Ananias. E disse o Senhor em visão a Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Essa é uma palavra que o servo tem. Servo sempre vai estar o eis-me aqui. Quando o pastor, o líder de congregação, ou o líder do setor, chegar para as pessoas e perguntar: irmão, pode fazer isso? Se a pessoa perguntar para quê, isso mostra que ela não está disposta a fazer. Ela tem que sempre responder: eis-me aqui. A palavra na boca do servo é: eis-me aqui. Agora, quando começa para quê? O servo não diz para quê, ele diz: estou pronto. Amém? E ele respondeu: eis-me aqui, ao 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias ao Senhor: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus filhos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi. Isso aqui sempre me chamou a atenção, desde quando a pastora Alcenira lia esse texto. Ananias foi. Havia perigo? Havia. Ele ali está falando assim: ó, gente, sim, eu estou pronto, eis-me aqui. Aí ele vai tentar atualizar o Senhor. Ó, o Senhor, quem é ele? Mas esse aí, sim, eu sei que ele é isso tudo. Eu sei que ele bate, eu sei que ele é isso, eu sei que... mas agora é vaso. Precioso. Aí é gostoso o entendimento do servo. Porque ele não questiona, ele não é questionador. Por quê? Para quê? Servo não faz isso. Servo que foi salvo, que foi redimido, que foi perdoado, sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer: eis-me aqui, estou pronto para o serviço. Aí olha o que ele diz: Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe a mão, disse: irmão Saulo. Você vê que o linguajar do servo muda? Porque o linguajar do servo tem que ser o linguajar do seu senhor. O linguajar do servo Ananias não é um linguajar de chegar assim e falar: ó, você matou um monte de gente, hein? Você pegou Estevão, que maldade. Tem um irmão na nossa igreja, ele foi ex-presidiário. E ele, de tantas coisas que marcou ele, numa das visitas do reverendo lá no presídio, ele falou para mim assim: pastor, sabe o que muito me marcou no reverendo? Ele sabia que eu era um assassino, mas ele nunca ficou querendo perguntar o que eu fiz. Ele me deu a palavra. Então, aquilo ali, quando ele me deu a palavra, eu me senti completamente protegido e disse: eu preciso contar para ele me dar mais palavra, tudo que eu fiz. Glória a Deus, nosso profeta. Então quer dizer, o Ananias chega, gente, falta 5 minutos, o Ananias chega, o Renato, e ele diz assim: ó, o Senhor Jesus me mandou. Nós, líderes, aqui nas casas,
os pastores fora, todos nós, nossa linguagem tem que ser a de Cristo, que é transmitida através do nosso reverendo. Então, se ele diz algo, eu tenho que falar como ele, porque eu sou servo. Olha o que Ananias está dizendo. Ananias está dizendo o seguinte, olha, Ananias entrou na casa, olha só, irmão, chamou Saulo de quê, gente? É o maior vínculo da cristandade. Somos irmãos. Só que ele está chamando de irmão quem? Um assassino. Por quê? Porque para Ananias agora o que importa é a ordem que ele recebeu do seu Senhor. Você vai dirigir um projeto na casa? Qual é a tua linguagem, a sua linguagem naquele projeto? É a linguagem do Senhor? É a linguagem que fala a pastora Miriam, o reverendo orientando ela? Qual é a nossa linguagem? Nós pastores, qual é a nossa linguagem? Terça-feiras aprendemos aqui mais um ensinamento profundo, que já existe há muito tempo, sobre como tem que ser o tratamento com quem vem de outra igreja. Nossa linguagem está sendo essa? Eu tenho falado isso como ensina? O servo fala como se ensina. Ananias está pronto. Ananias está dizendo aqui, olha, irmão, por quê? Porque o Senhor tinha falado para ele, para mim agora é vaso precioso. E já, o servo entende logo. O servo ele está com os ouvidos abertos. Amém, gente? Olha aí que coisa gostosa. E aparece, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe encheram, olha só, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a vista e levantando foi o quê? Batizado. Agora é gostoso, vamos continuar, para a gente terminar. Agora olha que coisa linda, o servo Ananias vai para a casa de um novo convertido, e esse novo convertido, ele agora vai receber as primeiras instruções. Olha qual é a atitude de um crente novo, olha o versículo 19, e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com quem? Que estavam em Damasco. Olha o versículo 20, e logo, ele demorou? E logo, prontidão para o serviço. Esse negócio de falar assim, eu pensei em fazer, então não foi pronto. Pensou muito. Servo não, eu pensei. Não, evangelização é logo. É logo. Olha aí. E logo na sinagoga pregava a Jesus que esse era o Filho de Deus. O novo convertido já é servo. Já está introduzido no serviço. Já está logo, imediatamente, por isso que o Marcos, o evangelista, quando vai escrever o Jesus servo, ele usa palavras importantes, palavras de agilidade do servo. Logo, imediatamente, no mesmo instante, naquela mesma hora, indo no mesmo tempo, ele vai usar essas expressões para mostrar que o servo estava sempre, o servo Jesus, sempre pronto para fazer a obra. Então nós, como servos desse Cristo, não podemos deixar para depois. Não podemos saber de uma necessidade do Senhor e fechar os olhos. Quem está entendendo? Amém? E aí, amados, para a gente encerrar, nós vamos caminhar no livro, mas é interessante porque você vê Paulo, quando escreve suas cartas, como ele começa suas cartas, vocês sabem? Ele fala assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. Tiago 1:1. Ele vai dizer assim, Tiago, irmão de Jesus. É assim? É? Tiago, servo de Jesus Cristo. Judas, quando vai escrever sua carta, Judas, servo de Jesus Cristo. Era o linguajar desses homens, eram homens que entendiam muito bem a palavra servo, e tinha na mente deles agora o entendimento de que eu era escravo do pecado, eu era servo do pecado, eu fui retirado daquele lamaçal e foi introduzido no reino. E agora, introduzido nesse reino, minha missão maior é ser servo. Qual é a nossa missão maior agora? É ser? Então olha para o servo que está ao seu lado. Fala assim, querido servo, não estabeleça preferência. Servo não faz isso.
O servo está disposto. Vamos levantar, que nós vamos para o almoço, mas é legal que nós vamos caminhar aqui e mostrar Filipe depois. Filipe é aquele pastor, aquele missionário que está num lugar e o negócio floresceu. Samaria. Está uma bênção. Floresceu, o negócio está pegando fogo, mas aí vem a voz do dono da obra. E o dono da obra diz para ele assim: olha, Filipe, como você é um servo, e um servo bom, que começou a obra aí no meio de perseguição, indo para ir pregar, eu quero você em outro lugar. Só que esse outro lugar não tem ninguém, Filipe. Você vai começar de novo a obra igual foi aí em Samaria. Aí nós vamos ver qual é a resposta de Filipe. Se ele vai dizer assim: não, mas eu criei laços aqui. Eu criei laços em Samaria. Eu estruturei toda a minha vida em Samaria. Vamos ver o que ele vai falar, mas isso depois, amém? Senhor, nós queremos te agradecer, louvar o teu nome, reconhecer a tua majestade sobre nossas vidas e te louvar por esse atos, porque o Senhor tem nos abençoado. Em nome de Jesus, amém, amém. Lembremos que às 15 horas a gente volta, mas a missionária Daiane quer dar algum recado. Amém, a gente louva a Deus pela vida do nosso reverendo, pela vida da pastora Cristina, para lembrar que a cantina de Xerém está a todo vapor, vai ter quentinha. Qual é o cardápio? Lasanha bolonhesa com salada ou frango com macarronese, já vem acompanhado com a bebida.